Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, nesse final de sabadão, em meio a essa loucura climática que nós estamos vivenciando aqui no Brasil e que com certeza está sendo potencializada pela ação de diversos criminosos espalhados aqui no nosso país. E não será surpresa para ninguém se algumas dessas criaturas presas revelarem que estão fazendo o que estão fazendo por razões políticas. Bom, isso a gente vai saber no decorrer dos acontecimentos aqui no Brasil, ou vamos confirmar. No entanto, coisas muito importantes continuam a acontecer aqui no nosso país. E são sobre essas questões que eu quero aqui hoje conversar com vocês e trazer as últimas informações de situações aqui, no mínimo curiosas, que estão acontecendo no mundo da política. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. E nunca se esqueça de dar o seu joinha, mandar o seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, começando aqui com uma coisa curiosa, tá? Eu sou assinante aqui de alguns jornais impressos e hoje eu recebi a Folha de São Paulo. E eu nem me toquei na hora, né? Depois eu fui ver, diminuiu o tamanho, o jornal ficou, agora eles estão fazendo quase um formato de tabloide, né? É um formato que já estava sendo utilizado pelo jornal Estado de São Paulo. O problema é que eles diminuíram as letrinhas também, né? Para economizar aqui, para o jornal impresso ficar menos caro, né? E a manchete desse jornal de sábado fala algo que nós já abordamos aqui, né? Que o ministro Alexandre de Moraes enquadrou o senhor Elon Musk fazendo com que ele pagasse os 18 milhões e alguns milhares de reais para poder liberar a Starlink para continuar operando aqui no Brasil. Então, foi um recuo muito grande do bilionário extremista, né? Os jornais internamente estão falando sobre isso, né? Várias matérias reportando isso. Moraes determina a transferência de 18 milhões bloqueados de X e Starlink para conta da União. Aqui é o jornal Estado de São Paulo, no formato que eu falei para vocês, né, no formato de tabloide, né, e com a manchete aqui direcionada à tragédia das bets, né, das apostas que estão sequestrando, né, dinheiro de milhões de famílias aqui no nosso país. Bets deixam de oferecer aposta eleitoral após Fazenda apontar irregularidade. Os caras estavam fazendo jogo de apostas com prognósticos eleitorais, né? Então, é um negócio impressionante, gente. E aí, mais matérias sobre isso, né? Bets escondem apostas sobre eleições após oferta. Tema pode chegar ao TSE. Então, gente, o negócio está contaminando outras estruturas. Bets tiram do ar serviço de apostas eleitorais, já desdobramentos dessa situação, né? Então, muitas notícias nessa direção. Uma notícia econômica, importante também, Fazenda eleva de 2,5% para 3,2% expectativa de crescimento em 2024. Então, apesar de tudo isso que está acontecendo no Brasil, tivemos enchente no Rio Grande do Sul, uma tragédia que arrebentou com a economia do sul do nosso país. Agora essa situação toda envolvendo as queimadas, a escassez hídrica, e mesmo assim o Brasil vai conseguir chegar a 3,2% de crescimento, né? São coisas muito importantes. Bom, e aí um fato, né, que às vezes nós até esquecemos. Hoje está fazendo uma semana que o mundo paralelo do bolsonarismo e o pastor Silas Malafaia, não sei nem se a gente pode ainda chamá-lo de pastor, né? Enfim, é um grande empresário da fé. Eles fizeram a manifestação a semana atrás com uma série de ameaças, uma série de bravatas. E o que nós estamos vendo é justamente o líder internacional dos bravateiros está colocando o rabinho entre as pernas e está se submetendo à legislação brasileira. O X ainda não está liberado no Brasil, não. O senhor Elon Musk vai ter que cumprir todas as decisões e eu até estou torcendo para que ele não cumpra mesmo, para esse troço não voltar, né? Porque nós estamos com as nossas mentes mais arejadas. O que teve de lixo tóxico que não está circulando nas redes sociais é um negócio impressionante. Essa gente ficou com o facho super baixo. E aí, hoje, né, a notícia aqui no Metrópolis, ministros do STF avaliam manifestação de Bolsonaro no 7 de setembro. Então, pela notícia aqui, pela matéria, os ministros avaliaram, olha, o negócio foi fraquinho,
Não deu para colocar medo em ninguém, não. E já não colocaria por mais gente que tivesse colocado na manifestação, porque é uma manifestação golpista. Então, não tem a menor condição, né? Não teria condição nenhuma de avançar. E agora, com esse fracasso político, o que resta a essas pessoas? Vão fazer outra para ficar menor ainda? E nós estamos vendo que eles fazem uma manifestação, o ministro Alexandre de Moraes endurece do outro lado. Gente, quando eles estavam no poder, eles não conseguiram destruir o que eles estavam querendo destruir. Não será agora que eles estão nus que eles vão fazer alguma coisa, né? Então, enfim. Filas estão andando, apesar do Procurador-Geral da República continuar no modo cágado, no modo tartaruga, né? Bom, e aí uma coisa interessante também, de estar aqui sempre com vocês, de ter esse nosso espaço, são as oportunidades que nós temos de revelar verdadeiras iniquidades. Eu abordei, desde quando eu tomei conhecimento da decisão, o fato do desembargador lá no Paraná ter dado uma decisão abjeta para dar o direito de um preso, no caso o assassino de Marcelo Arruda, porque tem um projétil na cabeça e tal, de se tratar em casa. Bom, por razões humanitárias, o direito nosso permite que aconteça isso. Uma pessoa está muito enferma numa penitenciária, ela tem um direito humanitário de uma situação melhor. Mas o desembargador, ele entrou no mérito. Ele começou a fazer análise sobre a vida, o perfil psicológico, o perfil moral do morto, e aliviando a situação do assassino. Ou seja, eu fiz uma representação lá no Conselho Nacional de Justiça, mandei e-mail para eles lá também, e eu estou vendo que outros canais estão reverberando esse fato. Para minha satisfação, eu vi o Reinaldo Azevedo na sequência. Gente, nem sempre a gente influencia alguma coisa, né? Muitas vezes são coincidências, são pessoas que estão ligadas, né? Acredito que tenha sido mais esse o caso do Reinaldo também. Mas é muito importante que as pessoas tenham essa conexão com fatos importantes que estão acontecendo no Brasil, né? Então eu quero compartilhar aqui com vocês uma análise rápida aqui numa fala de Reinaldo Azevedo. Não, a questão política aí não é dizem que. Estou longe de política. Para mim isso não me interessa. O que interessa é o comportamento que eu assisti. O comportamento que eu assisti foi ele, Guaranho, repelindo uma injusta agressão. Eu vou dizer de novo. O Guaranho foi uma vez à festa do Arruda, foi morto. Porque ele não queria lá uma festa com o tema do PT. Foi expulso de lá. Voltou armado. Matou. O doutor acha que ele só estava repelindo uma injusta agressão. Agora, olha, ainda, presta atenção, isso é muito grave, ainda que se chegasse à conclusão de que era isso mesmo, esse não era o momento do juiz se pronunciar assim. Até porque quem vai julgar é o júri. Não será ele. É o júri que vai julgar crime de morte, com agravante. Ele não pode ser juiz, ele não poderia ser, o Arthur Coven ou Larissa Alves, ele não poderia ter se comportado como juiz, nem mesmo do assassino. Não lhe cabia. Não lhe cabia. É um caso escancarado esse para ser levado ao Conselho Nacional de Justiça. Bom, eu dei minha modesta contribuição, acionei 2 vezes, espero que os advogados da família tenham acionado o Conselho Nacional de Justiça e espero que o programa do Reinaldo, que tem muita audiência, é muito escutado pela comunidade jurídica também, tenha chegado ao Conselho Nacional de Justiça, né? E o Reinaldo nem avaliou o perfil do desembargador, né? Ele tem uma penca de problemas também que são absolutamente incompatíveis para o exercício de alguém que está julgando alguma coisa em qualquer lugar aqui no nosso país. Pois bem, nós vamos ver desdobramentos dessa história com certeza. Procurados da Justiça pelo 8 de janeiro se lançam candidatos e fazem campanha sem ser presos. Eu recebi muitos comentários aqui no nosso portal para falar sobre isso, né? Enfim, eu comentei aqui no nosso chat, quando eu interajo ao vivo aqui com vocês, que são situações que não se comunicam. Enquanto uma pessoa não tiver uma sentença penal condenatória, ela pode disputar as eleições. O fato é o seguinte, é que essas figuras tinham uma prisão decretada em relação a eles. Na hora que o cara vai fazer inscrição no partido, vai fazer o registro dele para disputar as eleições, essa condenação
que é o impeditivo, não aparece. Portanto, o cara pode disputar a eleição, só que ele está sendo perseguido pela polícia. Como é que fica essa história? Como é que fica? Não, como é que está ficando, né? Polícia Federal prende candidato a vereador procurado pelo 8 de janeiro. Então, um já dançou hoje. Os outros 2 já estão fugidos. Não vão pedir voto em lugar nenhum, vão ser presos também. Porque isso é um assinte total, né? As normas aqui no nosso país, a estrutura do Poder Judiciário, enfim, as nossas leis, a moralidade, né? Enfim, então, um já está no chilindró e os outros 2 que estavam, ao invés de ficarem foragidos, se expuseram, vão entrar pelo cano, né? Bom, arrematando aqui algumas situações de um assunto que eu tratei com vocês no nosso papo anterior, que repercutiu bastante, está circulando bastante por aí. O fato do inelegível ter falado que se ganhasse a esquerda, que na verdade não é esquerda, né? Seria o peronismo, o progressismo na Argentina, que os argentinos fugiriam para o Brasil. Pois bem, ganhou Milei e os argentinos estão vindo em massa para o Brasil para comprar comida, porque a comida aqui está, em média, 50% mais barata que na Argentina. Então, a extrema-direita chegou na Argentina com aquele discurso de combater as castas, mas eles estão combatendo são os pobres, estão deixando os pobres mais pobres ainda, né? Só que a gente não vai ver nenhuma avaliação da direita aqui no Brasil sobre o que está acontecendo. O que a gente vê são os lunáticos. Eu mostrei para vocês um trecho de um cara que vem fazer compras aqui no Brasil e disse que nós estamos vendo aqui um país socialista, um comunismo, né? E que ele repudia isso, mas está vindo fazer comprinha aqui, né? Como é que a gente pode classificar esse nosso irmão aí, são de vagabundo? É o termo, é o melhor vocábulo que a gente pode colocar para ele, né? Vamos acompanhar aqui. Insumos para el día a día, los alimentos. Ah, ¿van a comprar alimentos? Sí, en Brasil. ¿Porque son más baratos? Y la verdad que sí, son más baratos. Igualmente en Brasil hay mucha inflación, viste que ahora entró Lula y con el populismo, el socialismo, la verdad que hace que se desmorone todo. Cualquier país se hace mierda con el socialismo. ¿Pero están yendo a comprar allá? Sí, estamos yendo a comprar allá. Sí, estamos yendo a comprar allá. A gente não é um vagabundo, me desculpe usar a expressão, né? E aí a matéria vai mostrando aqui a fila de carros gigante de pessoas vindo aqui para o Brasil para fazer compras em supermercados. Quem se deu bem foi o dono do supermercado que anteviu o que ia acontecer, criou um mega supermercado lá na fronteira, né? E aí a gente vai vendo situações, no decorrer da matéria, o jornalista ele vai fazendo uma ferição dos preços de produtos básicos que ele encontrou no supermercado brasileiro lá em Foz do Iguaçu. Vejam aqui esse trecho. Estamos recorriendo algunos supermercados brasileños para comparar precios. La verdad que es sorprendente. Ahora les voy a pasar a mostrar algunos productos. Es increíble la diferencia de precio con la República Argentina. Una docena de huevos, 8 reales. Aí ele está aqui. Respecto a Argentina. Miel de tomate. Ele não faz a conversão na hora, 3 reales. mas ele está mostrando aqui os produtos, né? São produtos que se consomem assim, que a gente poderia dizer produtos da cesta básica na Argentina. E aí pergunta aqui para a senhora, muito argentino, ó. Bom, ele vai verificando aqui o preço de muitas coisas. Aí no decorrer da matéria, eles fazem aqui uma comparação. Como é que estão os preços no Brasil e o preço na Argentina. Olha, só pegar a dúzia de ovos aqui. No Brasil, onde ele foi aferir lá no supermercado, estava R$8 uma dúzia de ovos, que seria equivalente a 1.624 pesos aqui no Brasil, se fosse usada a moeda do peso. E na Argentina, 3.100 pesos, né? O dobro, né, gente? Eles vão pegando aqui vários produtos. Olha o tomate, a diferença do tomate. 609 aqui, 5.700. Vários produtos. Aí eles vão pegando vários produtos, gente, ou seja, que mostra o que está acontecendo por lá. E aí os âncoras lá, eles vão assim, impressionados com o que está acontecendo e como Milei está esfolando os nossos irmãos argentinos com as políticas neoliberais por lá, né? E nós veremos, porque olha só que coisa incrível, né? Essa matéria que a TV argentina está fazendo vai simplesmente espalhar para as pessoas que não estavam tendo essa noção
que era possível se fazer isso, ou que é possível fazer isso. Então, daqui a pouco a gente vai ter uma horda gigantesca de argentinos vindo para os supermercados brasileiros para fazer isso que alguns argentinos já estão fazendo, já sem muita propaganda, né? E se o nosso portal chegar lá na Argentina também, eu acho que muita gente vai se tocar, vai começar a se deslocar para a região ali para começar a fazer compras, né? Gente, eu fico por aqui, vejam só o que a extrema-direita fez, né? Com os nossos irmãos e do que nós livramos o nosso país em 2022. Eu fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!